Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo de número 22, no verso de número 3 a 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, do verso 3 ao verso de número 6 da palavra de Deus. Assim está escrito: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Levante a sua mão para o céu e diga: Espírito Santo, fale comigo nesta noite, preciso lhe ouvir. Fala, pois o teu servo ouve. Podei assentar, por favor. Queridos irmãos, amigos que me escutam através das plataformas digitais da Igreja Deus e Amor, a mensagem que quero lhes trazer nesta noite tem por tema: como um traidor foi identificado. Repito, o tema desta palavra é como um traidor foi identificado. Traição é o ato mais indigno e mais covarde que um homem pode cometer. Trair significa quebra de confiança. Trair significa quebra de fidelidade. Trair significa falta de lealdade. A Bíblia vai nos mostrar alguns exemplos de pessoas que traíram. Por exemplo, em Gênesis capítulo de número 4, no verso de número 8, a Bíblia mostra que Caim mata o seu próprio irmão chamado Abel. Caim trai o seu irmão. Em Juízes, no capítulo de número 16 e no verso de número 19 ao verso de número 21, você vai ver que Dalila irá trair a Sansão. Em 2 Samuel, no capítulo de número 3 e no verso de número 27, Joabe chama Abner para falar com ele à parte, e nisso o fere no abdômen. Agora você vai ver também que Davi, em 2 Samuel, no capítulo de número 11 e no verso de número 14 ao 17, Davi irá trair a Urias, o mandando ao campo de batalha, na linha de frente, para morrer. Queridos irmãos, mas quando falamos de traição, logo vem à nossa memória um homem chamado Judas Iscariotes, na qual, por um preço de um escravo, 30 moedas de prata, traiu a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Praticamente pouco se sabe sobre ele, exceto que traiu e entregou Jesus Cristo às autoridades da época. O seu nome Iscariotes é incerto. Alguns comentaristas relacionam com a palavra aramaica sicários, que quer dizer o homem da adaga
ou assassino, dizendo assim que ele, Judas Iscariotes, pertencia à classe do grupo religioso dos zelotes, ou seja, os terroristas que punham ao pagamento de tributos aos romanos, ou seja, opunham-se ao pagamento de tributos aos romanos e ao uso da língua grega. Os zelotes viam em Jesus o potencial do Messias militar que expulsaria os romanos. Uma interpretação mais aceita é que Iscariotes, do grego Iscariotes, significa habitante de Queriote, que se refere a uma cidade na região de Moabe. Judas foi chamado por Jesus Cristo para compor os 12 apóstolos que lhe acompanharam no período de 3 anos do seu ministério. Sendo assim, queridos irmãos, Judas foi designado por Cristo Jesus para ser tesoureiro, segundo escreve João no seu capítulo 12 e no verso de número 4, verso de número 6. Surpreendentemente, o caráter de Judas Iscariotes foi identificado antes mesmo da atitude, do ato da traição. E agora nós perguntamos o seguinte: mas como nós iremos identificar nos nossos dias atuais um traidor de Cristo? Pois bem, nós vamos identificar através desse texto mencionado por Lucas no capítulo de número 22, no verso de número 3 até o verso de número 6. Quem está comigo, diga glória. Primeiro, nós identificamos um traidor de Cristo quando esta pessoa dá lugar para Satanás. Lucas escreve dizendo: e entrou, porém, Satanás em Judas. Queridos, Judas não vigiou e deixou Satanás entrar na sua vida. O diabo se apoderou da sua vida. Queridos, Judas agora dá o seu coração e a sua mente a Satanás. Agora também o apóstolo João, no capítulo de número 13 e no verso de número 2 do seu evangelho, vai dizer que acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse, olha para cá, Satanás assumiu o controle de Judas e colocou no seu coração para trair o mestre Jesus. Queridos, nós lembramos aquilo que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios, no capítulo de número 4 e verso de número 27. Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Paulo está nos orientando para sermos vigilantes, para que Satanás não se apodere da nossa vida. O apóstolo Pedro também irá escrever pedindo para os irmãos para ser vigilante, quando o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo de número 5 e no verso de número 8, ele vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro também nos adverte a sermos vigilantes, aleluia.
aleluia, quanto ao nosso adversário, pois ele, Satanás, está à procura de quem possa destruir. Nós identificamos um traidor de Cristo quando esta pessoa dá lugar para o diabo. Mas se o diabo, ele ruge como leão, tentando nos destruir, eu tenho uma notícia para você que me escuta nesta noite: nós servimos o leão da tribo de Judá. Nós glorificamos o leão da tribo de Judá. Se Satanás está rugindo como leão para tentar nos destruir, nós servimos ao leão da tribo de Judá. Nós identificamos um traidor de Cristo quando esta pessoa dá lugar para Satanás. Nós também iremos identificar um traidor de Cristo nos dias atuais, quando esta pessoa, além de deixar Satanás entrar na sua vida, esta pessoa deixa o amor por Cristo de lado. Esta pessoa perde o amor por Jesus. Lucas vai dizer, no verso de número 3, do seu capítulo 22, que Judas era do número dos 12 apóstolos. Judas foi escolhido por Cristo para ser o seu seguidor e ser ensinado a respeito do reino de Deus. Judas andou com Jesus Cristo. Judas exercia a sua função de discípulo, contemplava o que Jesus realizava, ouvia a sua mensagem, mas o amor por Jesus Cristo foi perdido quando Satanás entra em sua vida. Judas jamais creu e nem recebeu a vida eterna. Jesus diz em João capítulo 6 e verso de número 63: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. No capítulo 6 e verso 64 do livro de João, Jesus vai dizer: mas há algum de vós que não crê em mim. Isto mostra que uma pessoa pode estar perto do reino de Deus. Isto mostra que uma pessoa pode ver o que Jesus faz, ouvir a sua palavra, e ainda assim, esta pessoa irá trair a Cristo. Jesus diz em Mateus capítulo 7 e verso de número 21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Judas deixou de amar a Cristo. Judas deixou de amar aquele que nos ama. Jesus vai falar no livro de Marcos, no capítulo de número 12 e no verso de número 30: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, ou seja, amar a Cristo acima de tudo. Um discípulo traidor de Cristo é aquele que deixa de amá-lo, é aquele que perde o amor por Ele.
nós também identificamos um traidor de Cristo nos dias de hoje, quando esta pessoa, além de deixar Satanás entrar na sua vida, perder o amor por Cristo, nós identificamos um traidor quando esta pessoa perde a visão espiritual. Lucas vai escrever dizendo, no verso de número 4 do seu capítulo 22, que Judas foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Ou seja, o diabo cegou Judas espiritualmente, fazendo com que ele entregasse o Filho de Deus. Note que os sacerdotes não foram ao encontro de Judas, mas sim Judas que foi procurá-los. Por quê? Porque Judas agora perdeu totalmente a sua visão espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, e no verso de número 15 vai dizer: quem é espiritual discerne todas as coisas. Quando a pessoa fica cega espiritual, o diabo se apodera da sua vida e induz o homem a pecar contra o seu Deus. Mas o discípulo fiel anda lúcido, compreendendo as intenções de Satanás, e o resiste, como diz o apóstolo Santiago na sua epístola, no capítulo 4, verso de número 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra Satanás, que tenta induzir o homem a trair a Cristo. A nossa luta é contra o diabo, que tenta fazer com que a senhora, o senhor que me ouve nessa noite, venha trair, venha quebrar a lealdade, a fidelidade com Cristo. Mas hoje neste culto, Deus está dizendo: seja fiel a mim, seja fiel a mim, seja fiel a mim. Resista ao diabo, sujeitai-vos, pois, ao Senhor, e resisti ao diabo. Nós também identificamos um traidor de Cristo quando alguém que diz ser discípulo de Cristo não tem vigilância. Nós identificamos quando Satanás entra na vida de alguém que diz ser seguidor de Cristo. Nós identificamos também quando alguém que diz ser discípulo de Cristo perde total amor por Ele. Nós identificamos quando alguém diz ser discípulo de Cristo, mas perdeu a visão espiritual. E por fim, quando alguém não tem vigilância. No Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 5 ao 6, está escrito: porque não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro, e não se deu aos pobres. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. João está falando de Judas. Judas está fazendo essa pergunta no momento em que Maria
está ungindo com unguento os pés de Cristo. Maria está depositando diante dos pés de Cristo algo de muito valor. E Judas está contemplando isso e está dizendo: por que não vende esse unguento? Por que não vende isso? Porque é algo de valor. E pega esse valor e entrega aos pobres. Mas João está dizendo, ele disse isso porque era ladrão, não pelo cuidado que tinha dos pobres. Ou seja, Satanás, sabendo que o coração de Judas era ganancioso, corrupto, trabalhou em cima disso. E no verso de número 5, a Bíblia diz que os capitães e sacerdotes convieram em lhe dar dinheiro. Ou seja, Satanás trabalhou, Satanás agora está lançando uma proposta para que Judas aceite. E no verso de número 6, a Bíblia diz que ele concordou. Por que ele concordou? Porque ele não tem vigilância. E um discípulo traidor de Cristo que não tem vigilância é um traidor de Cristo. Judas concorda com a proposta de Satanás e então procura ocasião para entregar Jesus. Judas trai e peca contra aquele que tem a palavra de vida eterna. Ele está errando, pecando, porque perdeu a vigilância. Portanto, nós vemos que Judas andou em um caminho que o seu final foi trágico, o seu final foi infeliz. Observamos em Judas Iscariotes um exemplo a não ser seguido, porque Judas foi aquele que traiu o Mestre Jesus. Dessa maneira, nós vemos que se andarmos em espírito, como diz o apóstolo Paulo, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, como está escrito em Gálatas capítulo 5 e verso de número 16. Nós seremos um discípulo leal, fiel a Jesus Cristo e alcançaremos a vida eterna quando nós andarmos como um discípulo fiel a Cristo Jesus. Nós alcançaremos a vida eterna quando Satanás lança as suas propostas e nós negamos aquilo que Satanás está propondo fazer com nossas vidas. Jesus diz em Apocalipse no capítulo 2 e verso de número 3: sejam fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Levante a sua mão para o céu. Jesus te trouxe nesse culto. Jesus está fazendo você ouvir esta mensagem para lhe dizer nesta noite que não vale a pena andar como Judas andou. Não vale a
pena seguir o exemplo daquele que deixou Satanás entrar na sua vida. Não vale a pena seguir o exemplo daquele homem que deixou o amor por Cristo. Não vale a pena seguir o exemplo daquele homem que perdeu total visão espiritual. Não vale a pena seguir o exemplo de Judas Iscariotes, que no momento em que Satanás está propondo para ele agora pecar contra Deus, agora Judas está aceitando porque não tem vigilância. Não vale a pena. Vale a pena ser discípulo fiel. Levante a sua mão direita para o céu. Vale a pena ser fiel até a morte. Vale a pena ser fiel até a morte. A minha pergunta para você que me ouve é: que discípulo somos nós? O discípulo fiel ou o discípulo traidor? Que discípulo você é? Quem somos nós diante desta mensagem? Se coloque de pé. Bote a mão no seu coração. Eu lhe fiz uma pergunta, e eu quero que você que me acompanha responda consigo mesmo: que discípulo somos nós? Um discípulo fiel ou um discípulo traidor de Cristo? Feche os seus olhos. Eu quero que nesses minutos você responda isso. Eu quero que nesses minutos você responda com toda a sua alma, com todo o seu coração. Que discípulo você tem sido nesses últimos dias? Como você tem andado? Como está a sua conduta diante do Mestre Jesus? Você sabe muito bem que o final de Judas, o traidor de Cristo, foi um final cruel, foi um final infeliz. Mas o destino de todos aqueles que serem fiéis e seguirem o caminho de Cristo Jesus, sendo fiel a Ele, é um dia se encontrar com Ele na glória. Eu vou repetir porque você não entendeu ainda. O final de um discípulo fiel a Cristo Jesus é um dia se encontrar com Ele na glória. Queridos, eu queria nesse momento que você ouviu esta palavra que foi ministrada, eu queria que nesse momento, você que está aqui nesse culto e que ainda não entregou a sua vida para Cristo Jesus, você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu queria que você que me acompanha também, através da rádio, através do YouTube, eu quero que você reflita nessa palavra, porque o caminho de um traidor é trágico, é infeliz. E hoje o Senhor está lhe dando uma oportunidade.
de você seguir o caminho de um discípulo fiel até a morte. Eu sei que pode ser que aqui existam pessoas que também você um dia seguiu os caminhos de Cristo, mas que por algum motivo você se afastou da comunhão com Deus. Mas hoje você quer reatar esta aliança com o Senhor. Portanto, se você quiser entregar a sua vida a Cristo, ou reconciliar-se com o Senhor, saia do seu lugar e venha até a frente. Você que me ouve através das plataformas digitais, você está vendo aí na tela o e-mail quero aceitar Jesus @ipda.com.br. Você que deseja aceitar o Mestre Jesus, você também pode mandar o seu WhatsApp no número 11, 0 operadora 11 95094 4645, 0 operadora 11 95094 4645. Você que deseja aceitar a Cristo ou reconciliar-se com Deus, feche os seus olhos, porque nesse momento eu quero orar por você. E não se esqueça de mandar no e-mail quero aceitar Jesus @ipda.com.br ou no WhatsApp 0 operadora 11 95094 4645. Vamos orar por aqueles que estão aceitando Jesus. Vamos orar por aqueles que ouviram essa mensagem e estão dispostos a ser um discípulo fiel a Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, nós oramos por aqueles que estão lhe aceitando ou reatando a sua comunhão com o Senhor. Nesta noite, meu Pai, eu lhe peço, receba estas vidas que estão confessando a Ti com amor, que estão confessando a Ti e estão dizendo: eu quero ser fiel até a morte. Senhor, honra, meu Pai, a fé desta pessoa, pois o Teu nome será exaltado e glorificado. Manifesta a Tua presença aonde que esteja esta pessoa. Honra a sua vida e venha, meu Deus, venha instruir esse coração a respeito da Tua palavra. Vem, Espírito Santo, convencer esta vida dos seus pecados. Venha convencer esta vida dos seus erros. Talvez, meu Deus, este homem ou esta mulher estavam refletindo diante da sua conduta e estavam vendo que estavam seguindo o caminho de um traidor. Mas nessa noite eles estão te confessando, eles estão se arrependendo e estão dizendo: eu quero Jesus Cristo, aleluias, na minha vida. Receba, meu Deus, este culto, receba, meu Pai, a cada vida que está te aceitando nesta noite, em nome de Jesus Cristo.